Vamos ver agora como é que eu faço para disponibilizar no site um arquivo para que o cidadão possa entrar no site e fazer um download de um arquivo no site, que é aquele tipo de informação, né, que você disponibiliza no formato de um arquivo, por exemplo, no formato PDF, que o cidadão vá lá no seu site, baixa aquele arquivo com aquela informação e não precise mais estar sempre retornando ao site para ter acesso àquela informação, né? Uma vez que ele faz o download, né, do arquivo, ele não precisa necessariamente estar retornando ao site para ter acesso àquela informação, né? Então, como é que eu faço isso? Aqui no site de vocês, vocês têm, por exemplo, no menu, né, se for no menu, em documentos, você tem, né, que vocês podem disponibilizar no site. Por exemplo, tem aqui a gerência de GPAF, né, gerência de política agrária e fundiária, que dentro dessa pasta você pode disponibilizar arquivos relacionados a essa gerência. Da mesma forma, para esse Programa Nacional de Crédito Fundiário, a intermediação com movimentos sociais, arquivos referentes à legislação, editais e licitações. Então, são categorias, né, de download que são pastas, né, que dentro dessas pastas, cada uma dessas pastas, você vai disponibilizar arquivos relacionados a essas gerências, a esses programas, né, a esses assuntos que foram já criados aqui, essas categorias, né? Então, a gente vai ver como é que eu posso criar uma categoria, uma nova categoria, se for o caso, que pode ser até uma subcategoria, né? Ou seja, uma categoria dentro de outra categoria, uma categoria que seja filha de outra categoria, e dentro dessas categorias ou pastas, como é que eu adiciono um arquivo dentro dessas pastas, né? Porque a ideia é simples. Você vai criar uma pasta ou categoria, e dentro dessa pasta ou categoria você vai disponibilizar esse arquivo, né? Que você vai guardar dentro dessa pasta ou categoria. Traduzindo isso na prática, né, que a gente vai ver agora, como é que a gente faz isso? Então, eu venho aqui no site, no painel do gestor de conteúdo, né, no famoso dashboard, e para isso eu vou utilizar um componente que eu vou utilizar esse atalho aqui, ó, essa opção aqui de documentos, que é justamente traz o ícone, né, dessa pasta, né, dessa pastinha aqui. Vou clicar em documentos. O sistema vai me abrir, vai me chamar um componente aqui do sistema, né, do Joomla, que é o JDownload, que vai me ajudar na criação dessa estrutura de pastas e disponibilizar também nessas pastas arquivos para o cidadão fazer o download desses arquivos, né? Então, a princípio, as categorias, as pastas, né, já foram criadas. Se for necessária a criação de uma nova pasta, eu posso vir aqui na opção de categorias, clico aqui em categorias e posso criar uma nova categoria. Por exemplo, eu quero criar uma categoria nova, eu venho aqui no botão novo, ele vai abrir o formulário que a gente já conhece. No caso da pasta, né, de uma categoria, que é uma pasta, eu vou dar um título para essa pasta. Vou chamar aqui, por exemplo, atas. E aí eu posso definir se essa ata, essa categoria atas, se ela tem uma categoria principal, uma categoria pai, que ela pode fazer parte dessa categoria maior, né? Então, por exemplo, a gente tem legislação, né, uma categoria que já criada, que é a legislação. Então, essas atas poderiam estar aqui dentro de legislação. De repente, é uma questão a se perguntar. Se pode, então, dentro de legislação, eu poderia colocar, adicionar essa pasta atas aqui dentro dessa categoria legislação. Bom, então eu viria aqui, ó, depois que eu dei o título para essa categoria ou pasta de atas, eu definiria aqui que a categoria pai dessa categoria ou pasta atas, ela seria a categoria legislação. Está aqui
legislação. Então, marcaria aqui legislação como categoria pai dessa categoria atas, ou seja, eu estou dizendo para o sistema que crie uma pasta ou categoria chamada atas dentro da categoria legislação. E aí, nesse caso aqui, é só salvar e fechar. Salvei e fechei. Ele já criou a categoria atas, né, lá dentro com filha de legislação. Se eu avançar aqui, ó, provavelmente ele deve estar aqui, pronto, aqui atas, né, atas, a categoria que eu acabei de criar. E se eu observar aqui, ele é filha da categoria legislação. Bom, se eu quiser editar, por exemplo, essa categoria, na verdade uma subcategoria que eu acabei de criar, eu venho aqui, clico no título dela, ele vai abrir aquele formulário que eu acabei de utilizar para criar essa categoria, e aqui eu posso modificar o título, por exemplo, e ela não é filha de legislação, ela não tem, ela é uma categoria que deve ficar na raiz, então eu não vou marcar nenhuma categoria aqui como categoria pai, né? Essa categoria artes, então vai ser criada na raiz do site. Ou eu posso escolher definir que ela é filha de uma outra categoria qualquer, marco aqui a categoria, essa nova categoria, por exemplo, LAI, né, Lei de Acesso à Informação, se for o caso, e salvo e fecho. Eu vou aqui salvar e fechar novamente. Eu vou buscar aqui novamente essa categoria atas, né, para facilitar, eu posso pesquisar aqui, ó, nessa lista de categorias, né, eu posso vir aqui, ele está aqui no final, mas se eu não estivesse localizando, eu poderia digitar aqui, ó, nessa caixa de pesquisa atas, clico na lupa e eu vou encontrar essa categoria atas e venho aqui, se eu quero excluir, posso selecionar essa categoria e venho aqui em deletar. Ele pergunta se eu quero deletar, eu deletei. Bom, então é dessa forma que a gente cria uma categoria, ou, repetindo, né, o Joomla chama de categoria esse tipo de conteúdo, mas na prática, uma pasta, né, um diretório lá dentro do servidor de hospedagem do site, que dentro dessa pasta a gente vai organizando, disponibilizando arquivos, né, dentro dessas pastas para que o cidadão possa fazer download aí desses arquivos. Bom, as categorias, a princípio, principais categorias foram criadas já no site, elas já existem, vocês vão apenas adicionar conteúdo dentro dessas categorias de documentos, que a gente chama de documentos. Então, você vê aqui em menu, no menu principal, clicar aqui em documentos, eu vejo já as principais categorias que já foram criadas aqui no site, né? Então, tem essa aqui da gerência de política da agência fundiária. Por exemplo, eu quero disponibilizar um arquivo aqui dentro, né? Entro nessa gerência de política agrária e eu tenho dentro dela, ela é a categoria principal, né? Filha de documentos, mas ela por sua vez, essa GPAF, Gerência de Política Agrária e Fundiária, por sua vez, ela é pai, categoria pai, dessas 4 categorias aqui, ó, discriminação, titulação e controle, reordenação fundiária, cartografia e geoprocessamento e assessoria técnica dos núcleos quilombolas e indígenas. Bom, aí eu quero disponibilizar um arquivo dentro dessa subcategoria, discriminação, titulação e controle. Clico dentro dela, e ela já tem, por sua vez, uma outra subcategoria, que é essa Comissão Especial de Discriminação de Terras, e tem também aqui já um arquivo também disponível para download dentro dela, dessa categoria Discriminação, Titulação e Controle. Certo? Então, nesse caso, essa subcategoria Discriminação, Titulação e Controle, ela se subdivide em uma outra categoria, né, Comissão Especial de Discriminação de Terras, que dentro dela, se eu entrar nela, não tem nenhum arquivo ainda, mas se eu voltar para discriminação, titulação e controle, ela também tem, além dessa subcategoria, ela também tem um arquivo aqui
já disponível para download, que é essa discriminação, titulação e controle. Então, se eu quiser agora disponibilizar um novo arquivo aqui dentro dessa categoria discriminação, titulação e controle, como é que eu faço? Né? Essa categoria já existe, né? Já tem aqui dentro dela, repetindo, uma subcategoria e um arquivo para download. Eu quero adicionar um outro arquivo aqui para o cidadão chegar aqui e fazer o download desse arquivo relacionado a essa discriminação, titulação e controle. Então, como é que eu faço isso? Eu volto aqui para o painel do gestor de conteúdo. Nesse momento eu estou aqui nas categorias, né? Mas eu não vou criar uma nova categoria, a categoria já existe. Eu quero disponibilizar um arquivo aqui dentro dessa categoria para download. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na opção arquivos, né? Files, né? Files, né? Está em inglês. Clico aqui em Files. O que eu vou fazer aqui? A ideia é que eu adicione arquivos dentro dessa categoria, dentro dessa pasta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro subir os arquivos. Os arquivos estão aqui na minha máquina local. Né? Eu preciso fazer a transferência, o upload, né, dos arquivos que estão aqui na minha máquina local para a pasta da categoria, no caso, discriminação, titulação e controle, que existe lá no site, né? No servidor do site. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, já estou em arquivos, na opção arquivos, files, vou clicar aqui em upload files, subir arquivos. Clico nesse botão, upload files, ele abre essa tela. Nessa tela aqui, eu vou adicionar nessa área aqui em branco, os arquivos, os novos arquivos que eu quero subir para o servidor do site, para disponibilizar esses arquivos lá em uma categoria que eu defini que esse arquivo vai pertencer. Esse arquivo ou esses arquivos, né, pode ser mais de um, eu posso subir vários ao mesmo tempo, né? A ferramenta permite isso. Então eu vou clicar aqui em Add Files, né? Adicionar arquivos. Lembrando que a ferramenta ela está em inglês, né? Mas é bem tranquilo, bem simples, né? Clico aqui em adicionar arquivos e vou selecionar na minha máquina local onde estão os arquivos que eu quero subir. Nesse caso, eu tenho aqui na minha área de trabalho uma pasta onde eu tenho alguns arquivos aqui de exemplo. Então, eu tenho, por exemplo, 4 arquivos aqui. Eu vou selecionar só esses dois primeiros, o arquivo 1.1 e o arquivo 3, que eu quero disponibilizar lá no site. Seleciono esses dois arquivos, clico aqui em abrir eles e trago para cá, para essa área de transferência, esses dois arquivos. Eles estão aqui, um tem 182K, cada um deles tem 182 KB. Eu vou então iniciar agora a transferência desses dois arquivos da minha máquina local, repetindo, esses arquivos estão na minha máquina local, na minha casa. Eu vou transferir esses dois arquivos lá para o servidor de hospedagem do site. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse momento agora, em iniciar upload, iniciar a transferência desses dois arquivos aqui que eu joguei para essa área. Clico em Start Upload. Observe que os arquivos já estão sendo transferidos, já foram transferidos, né? São arquivos pequenos, rapidinho eles foram transferidos lá para o servidor de hospedagem do site. Eu posso clicar aqui em Refresh Uploader, né? Atualizar aqui essa área aqui de transferência, ele mostra que aqueles arquivos já foram transferidos, né? Ele limpa aqui essa área. Eu venho novamente aqui e clico no botão Files, né? Botão Files, né? Botão Arquivos, e aqui ele já me mostra uma lista de vários arquivos que já existem, que já estão disponíveis lá no servidor de hospedagem do site. Entre eles, os dois arquivos que eu subi agora nesse momento, ó, o arquivo 1 e o arquivo 3. Agora é só criar o download, né? A opção de download, né? O link para esses arquivos, para cada um desses arquivos, clicando aqui ó, nesse botão, nesses botões laranjas aqui, que tem esse título aqui, ó, Create Download. Eu vou criar um download para cada um desses arquivos que estão disponíveis já lá no servidor de hospedagem do site. Então, eu vou pegar esse arquivo 3,
e vou clicar aqui nesse botão ao lado dele, né? Criar download. Clico aqui no criar download desse arquivo 3, ele vai abrir uma outra tela, que a gente já conhece, aquele formuláriozinho, pedindo um título para esse arquivo 3. Eu vou dar um título para esse arquivo que eu vou disponibilizar. Então, eu vou dizer que esse é, por exemplo, uma ata de reunião do dia 22 de junho. Um título aqui, de repente, qualquer, só como exemplo. Dei um título a esse arquivo e vou aqui definir, eu posso colocar aqui nessa área aqui de texto, um texto falando sobre o que se trata esse arquivo, embora seja opcional, né, só para mim lembrar que arquivo é esse, de que se trata esse arquivo, né, qual é a função aqui desse arquivo, do que se trata essa informação que eu estou disponibilizando aqui para o cidadão, eu posso colocar, se eu quiser, opcionalmente aqui nesse campo. Mas, se eu não quiser, eu posso deixar em branco e o importante é definir agora que categoria ou que pasta, né, eu vou disponibilizar lá no site esse arquivo aqui. Ó. Então, eu vou vir aqui em categoria, clico aqui no botão e ele vai me abrir as categorias que estão disponíveis no site. Então, se eu quero, nesse caso, disponibilizar esse arquivo nessa categoria discriminação, titulação e controle, eu vou procurar essa categoria nessa relação aqui, ó, discriminação. Então, eu clico aqui, ó, na categoria, e vou colocar, digitar aqui, ó, discriminação. Ó, ele já me traz, ó, eu comecei de DISC, ele já me trouxe aqui, ó, a categoria discriminação, titulação e controle. Seleciono essa categoria, discriminação, titulação e controle. Agora, falta apenas salvar e fechar esse formulário aqui, para ele criar o download. Clico em salvar e fechar, ele já disponibiliza esse arquivo lá, ó, lá na categoria. Ele já aparece aqui, me mostra aqui, ó, na área de download, observando que já estou em download, e ele mostra todos os arquivos que eu já disponibilizei, que já subi para já criei o download desses arquivos, né? Então, o último que eu criei foi esse aqui, ó, da ata de reunião do dia 22 de julho. Ele está aqui nessa relação de arquivos que eu já criei o download para eles. Se eu vier no site, ó, e atualizar aqui a visão, eu vou já observar o arquivo que eu acabei de adicionar, que está aqui, ó, a ata de reunião do dia 22 de julho. Eu disponibilizei esse arquivo aqui dentro dessa pasta ou categoria discriminação, titulação e controle, ok? Veja que não tem segredo nenhum, não é mesmo? Se eu quiser, eu quero editar o título do arquivo não é esse aqui, não é 22 de junho, é 23 de junho. Como é que eu mudo o título? Eu volto para cá, para essa área de download que eu estava, né? Clico no arquivo, ele vai abrir novamente aquele formulário. Ah, não é de 22, é 23. Então eu posso aqui apagar o título errado, né? E 22 e colocar aqui o título correto, 23 de junho. Ah, mas além disso, eu não era aquele arquivo que eu disponibilizei, aquele arquivo 3. Como é que eu faço para mudar o arquivo? Eu venho aqui nessa aba do lado, Files Data, eu posso apagar aqui, deletar esse arquivo 3 que está selecionado, ou eu posso vir aqui também direto a escolher arquivo, marcar um novo arquivo, nesse caso é o arquivo 1, né, que eu já tinha subido, abrir e vir aqui novamente em salvar e fechar. Ele vai fazer a substituição do arquivo para o arquivo correto e também já corrigiu o título. Ó. Se eu vier aqui novamente no site e atualizar, ele já atualizou o título e já atualizou também um arquivo correto, já anexou o arquivo correto a ser baixado. Então, também não tem nenhum segredo, e é dessa forma que a gente disponibiliza arquivos para download dentro do site.